Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Venho aqui fazer mais um vídeo hoje para abordar novamente uma dimensão daquilo a que nós abordamos nos estudos dos jogos e que entra aqui claramente no tema dos jogos sérios, ou seja, nos jogos abordados de um ponto de vista metodológico e numa perspectiva de, a partir deles, construirmos coisas novas. Pode ser construir melhores jogos ou simplesmente construir outro tipo de atividades, tais como elementos de gamification ou de serious games ou de outro tipo de usos sérios de jogos, ou simplesmente mais naquela que é mais tradicional das aplicações, que é os jogos educativos e jogos pedagógicos. Venho falar aqui hoje das experiências, porque existem muitas coisas escritas, muitos debates sobre porque é que nós jogamos jogos, se é porque são divertidos. Eu diria que sim, no entanto, não é a resposta total ou não é a resposta completa. A esmagadora maioria das pessoas jogam os jogos porque são divertidos, no entanto, nós jogamos jogos pelas experiências. E, no entanto, ou na esmagadora maioria das vezes, essa experiência que nós procuramos é uma diversão. E a diversão, como nós sabemos também, é muito subjetiva. Depende de pessoa para pessoa. Portanto, o que nós procuramos é experiências. E, por vezes, as experiências que procuramos não têm nada a ver com diversão. É um pouco a semelhança daquilo que acontece quando estamos, por exemplo, a apreciar, ou a ler, ou a ver, ou a assistir a um drama. Não é divertido. No entanto, nós apreciamos a experiência porque nos desperta sensações, nos coloca desafios, e os jogos, por exemplo, entram nessa dos desafios, que pode não ser divertido, mas, no entanto, é gratificante resolver o problema, como também pode ser gratificante explorar as emoções, no caso das emoções negativas e dos dramas e dessas coisas, ou então até a própria apropriação com os personagens. Pronto, é esta abordagem. Portanto, os jogos proporcionam experiências e os jogos proporcionam muitos tipos de experiências que se relacionam com os perfis dos jogadores, ou com os perfis que as pessoas, enquanto utilizadores, manifestam ao jogar um jogo, que depois se relaciona com aquele tipo de experiências que as pessoas apreciam. E grande parte delas são diversão, e as pessoas divertem-se com muitas coisas, muitas vezes até com coisas ditas supostamente negativas ou prejudiciais para os outros. Portanto, isso depende dos perfis. O que eu vou fazer, vou buscar aqui um artigo. Este artigo é muito interessante. É um artigo que se chama MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research. Não vou pôr os autores porque são vários, embora os mais conhecidos, um deles é o Marc LeBlanc. Portanto, vocês podem pesquisar por isto e vão encontrar. É um artigo que está acessível e que introduz o modelo DMA, que é um modelo Mechanics, Design and Aesthetics, que é um modelo muito utilizado para estudar jogos e para desenvolver jogos. Eu depois vou falar destes modelos noutra altura. No entanto, este artigo tem outra coisa muito interessante, que é, faz aqui uma espécie de uma taxonomia, embora os próprios autores digam que não é completa, de experiências que nós podemos sentir durante um jogo. E vamos falar então de cada uma delas. Os autores identificam 7 e dizem que existem muitas mais, mas estas já dão uma abordagem bastante completa daquilo que eu vos estava a dizer. Então, uma das principais experiências que nós obtemos dos jogos e procuramos nos jogos são, eu traduzi isto do inglês direto, portanto, questionem a própria tradução, vejam no artigo depois original se tiverem mais interesse em aprofundar, as sensações. E o que é que são as sensações? Nós procuramos num jogo, por exemplo, sensações e experiências que ativem os sentidos. Pode ser o tocar, pode ser o observar algo, pode ser simplesmente observar o comportamento dos outros jogadores, pode ser isso. Pode ser observar os componentes, os tabuleiros, aquilo que se vai criando, o que se vai gerindo, se vai expandindo ou não. Depois depende do tipo de jogo. Pode ser mexer, estamos a falar já de jogos de empilhar, jogos de destreza, de manualidade, de criação, há jogos deste tipo. Portanto, os jogos proporcionam este tipo de sensações. E até existem jogos comestíveis. Isso é uma tendência também engraçada de alguns autores que se estão a dedicar a isso. Outra experiência que nós procuramos também, muitas vezes, é a fantasia. E o que é aqui fantasia? É quando nós, através dos jogos, conseguimos explorar mundos diferentes daquilo que é a nossa realidade. Podem ser mundos totalmente fantasiosos e que entram naquelas fantasias das mais conhecidas, das fantasias medievais, em que nós temos poderes e feiticeiros e essas coisas todas, muito no âmbito, por exemplo, daquilo que é o Senhor dos Anéis, toda essa mitologia criada neste mundo fantasioso de origem mais ou menos medieval. Isso é um mundo alternativo fantasioso. No entanto, esta sensação de fantasia também pode ser um mundo alternativo
tendo em conta a nossa realidade. Imaginem que vocês trabalham numa área e querem experimentar, por exemplo, o mundo fantasioso da produção agrícola. Isto é uma coisa que pessoalmente a mim me acontece. Eu não gosto propriamente de fazer agricultura, mas até acho piada num ambiente de jogo ser um empreendedor agrícola. Este é um exemplo da fantasia que nós podemos procurar no jogo. Outro tipo de experiência é a narrativa. E as narrativas relacionam-se com aquilo que eu falei do exemplo dos filmes e do teatro e dos livros, da literatura, do que quiserem, que é, por exemplo, explorar narrativas, explorar histórias, enredos, compreender as personagens, compreender toda aquela relação social. E isto pode ser feito num jogo com criatividade, porque as histórias podem ser novas, podem ser coisas que estamos a explorar naquele momento. Outro tipo de experiências que muitas pessoas procuram são o desafio. E aqui o desafio consiste em ultrapassar obstáculos, resolver problemas, e isto são coisas que os jogos nos proporcionam. Quando nós estamos a falar, por exemplo, por exemplo, imaginem os Eurogames, em que tem aqueles sistemas todos complicados, às vezes até nem tem tema nenhum, ou tem um tema colado, às vezes isso acontece, é este elemento que os jogadores procuram, é o desafio de ultrapassar o jogo e de compreender o próprio sistema de jogo. Outro tipo de experiência, mas os Eurogames não têm que ser assim, podem ser conjugações das várias coisas, ou então podemos estar a falar de um jogo abstrato até bem mais antigo, podemos estar a falar do tipo de coisas, por exemplo das macalas e esse tipo de coisas. Outro tipo de experiência que é muito procurada nos jogos, e aqui sim nos jogos de tabuleiro, eu diria que mais nos modernos, porque está estudado que é um dos principais elementos que interessa aos jogadores, é o fator de camaradagem. E o que é isto? É o jogo como interação social, é estarmos com as outras pessoas presencialmente a fazer um tipo de atividade que acaba por criar laços, relações entre as pessoas. E nem estou a falar dos jogos cooperativos, embora nesses provavelmente isso ainda seja amplificado. Porque qualquer jogo é um ato colaborativo, mesmo que seja competitivo. Depois também irei fazer um episódio sobre isso, de certeza. Portanto, este ato de camaradagem também é uma coisa que os jogadores procuram nas suas experiências. Outra experiência possível é o caso aqui da descoberta, em que o jogo serve para explorar novos mundos, pode ter uma relação com a outra experiência das fantasias, aqui explorar novos mundos desconhecidos, coisas que estamos a descobrir, que vamos encontrar, que o jogo nos vai dar, também se pode relacionar com o desafio, que é a novidade de explorar um novo desafio. Isto é uma coisa que os jogos proporcionam, este sentido de descoberta e de novidade. E que para muitas pessoas também, especialmente nos jogos de hobby, tem um principal fascínio por conhecer jogos novos e novos sistemas e novas mecânicas. Também entra nisto. Outra forma de experiência é a expressão. E depois vou pôr isto por baixo com legendas para vocês se guiarem, porque senão pode ficar muito confuso, porque eu ando aqui a misturar várias coisas. Estou a falar agora da experiência expressão. Na expressão, o jogo é procurado como para dar uma experiência de autoconhecimento, de descoberta da própria pessoa, do jogo, mas acima de tudo a comunicação também. Ou seja, o jogo é como uma forma de nos expressarmos e de compreendermos os outros e interagirmos com eles através das várias formas de comunicação. No caso dos jogos analógicos, que são presenciais, nós temos mais formas de comunicação do que, por exemplo, nos jogos digitais jogados à distância. Nós podemos comunicar com o corpo, com a voz, com a intuação, através dos próprios componentes, de muitas maneiras, múltiplas formas de comunicação. Portanto, aqui a expressão também é muito importante. Por fim, o último tipo de experiência que estes autores falam é a submissão. E esta é muito curiosa. Submissão, poderíamos ficar a pensar que era estarmos submetidos aos outros no jogo. Imaginemos que estávamos a jogar um jogo e que alguém assumia o papel de alpha player e que nos controlava, mas não é disso que estamos a falar. É de submissão no sentido de desligar da realidade, de nos submetermos a outra realidade. Entramos aqui naquele conceito do círculo mágico, não é? Onde as coisas ganham outro significado, e isso acontece nos jogos. E isto é o relacionamento com a submissão, em que entramos noutro mundo, em que desligamos do tempo, ou seja, do nosso tempo real. E isto é o exemplo dos jogos jogados como hobby, ou explorados como hobby, até como própria manifestação cultural. E aqui é uma atividade que nos desliga do que está em volta, que também nos liga também às outras todas, à expressão da fantasia, à expressão das sensações e dos desafios e das descobertas. Portanto, todas estas dimensões acabam por estar relacionadas, e é difícil que um jogo proporcione apenas uma destas.
No entanto, também um jogo que tenta proporcionar todas pode não funcionar, e é este equilíbrio que é preciso manter. E quando estamos a desenvolver um jogo, ou adaptá-lo, ou criá-lo, ou aplicá-lo a um contexto sério, devemos ter em conta estas experiências. E possivelmente por isso é que por vezes ficamos desiludidos, em que algumas pessoas não gostam de alguns jogos ou não gostam das experiências, porque de facto não é difícil, não é possível agradar a todos os perfis, não é possível criar todas as experiências de jogo, mas é possível criar muitas e adequar àquilo que é o nosso fim ou objetivo em causa, depende do que tiverem a fazer. Pronto, fica aqui esta abordagem sobre as experiências de jogo e de como a diversão pode ser uma delas, mas não é necessariamente a única. Então vá, até ao próximo vídeo.